Olá, estudante da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre leitura e construção de gráficos. Vamos lá? Então, os gráficos são representações utilizadas em análises informativas ou de valores numéricos. Os gráficos estão no nosso dia a dia sempre, seja nas matérias que a gente lê na revista ou vê no jornal, ou nas questões que resolvemos nas disciplinas da escola. Na química, a gente utiliza muito dos gráficos, pois fazendo nossos experimentos temos sempre dados numéricos, que podem ser representados por tabelas ou gráficos. Na forma de gráfico, eles são muito mais atrativos e visuais e fica muito mais fácil a gente conseguir entender qual é a tendência de uma reação química, o comportamento de uma substância, quando a gente observa através de um gráfico os dados que foram coletados num experimento. Quando a gente tem um gráfico, a gente sempre vai ter um título, que é uma frase ou uma palavra para identificar qual é o assunto de que se trata esse gráfico. Temos sempre uma fonte, e é muito importante a fonte quando você está fazendo a leitura de um jornal, por exemplo, saber quem foi que produziu aqueles dados que estão ali, os números que vão estar constando nos eixos X e Y lá da construção do gráfico, e a legenda, que é muito importante para a gente conseguir compreender, por exemplo, quando eu tenho vários dados no mesmo gráfico, várias linhas, preciso saber o que cada cor da linha representa, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de gráfico, que é um gráfico de linhas. Esse gráfico é muito utilizado quando eu tenho uma passagem de tempo, por exemplo, e um comportamento que tem relação com essa passagem. Aqui a gente está mostrando o faturamento de uma empresa conforme a passagem dos meses. Posso ter isso numa tabela, mas observando no gráfico eu consigo ver bem certinho quais são os meses onde teve um aumento do faturamento e quais os meses tiveram queda no faturamento. Observando um gráfico assim, o dono da empresa pode tomar uma providência para manter o faturamento sempre alto, verificar o porquê que teve a queda naquele mês seguinte e assim por diante. Temos também os gráficos de barras, quando a gente pode representar através de barras de espessura igual, mas de tamanhos diferentes, o comportamento de algum dado. Aqui nesse gráfico a gente está mostrando qual é o acesso que uma população tem dos recursos, como energia elétrica, o uso de celular, internet, e aí pela altura das barras eu sei qual é o acesso maior que essa população tem. Tanto o gráfico de linhas quanto o gráfico de barras são muito utilizados na química e nas outras disciplinas da escola para representar os dados e aparecem com frequência nos exercícios. Existem muitos outros tipos de gráfico, mas esses são os mais comuns. Quando eu vou fazer a interpretação de um gráfico, a gente tem que primeiro conferir a informação. Se é um exercício da escola, a gente tem que ficar atento se o enunciado do exercício está relativamente ali correto em relação aos dados apresentados no gráfico. Eu quero saber se o enunciado faz sentido com o que está representando o gráfico. Segundo, você precisa entender qual é o comportamento daquele gráfico, o que ele quer representar ali, qual é a tendência da linha do gráfico, por exemplo. E aí você vai interpretar os valores e conseguir coletar do gráfico as informações que você precisa para responder a questão. E quando você vai construir um gráfico, a gente tem algumas etapas para seguir. Primeiro, reúna todos os dados. Quanto mais organizado você for nessa reunião e nessa coleta de dados, mais fácil vai ficar para você desenhar o gráfico depois. Aí você vai desenhar o eixo X e o eixo Y. No eixo X você vai marcar os valores das grandezas que podem ser controladas. Por exemplo, a temperatura ou a passagem dos meses, que são coisas que você pode medir com exatidão. Já no eixo Y, você vai estar marcando as grandezas que vão variar em relação ao eixo X. Por exemplo, você pode estar marcando ali o valor da massa, que vai mudar conforme a temperatura na experiência que você está observando. Feito essa marcação, você vai traçar os pontos e a linha ou fazer um gráfico de barras conforme o que ficar melhor para a visualização dos dados que você precisa. Nesse vídeo, nós falamos sobre leitura e construção de gráficos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!